O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e é o revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará, não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Aí eu lembro que na minha folga, eu ia correr, já tinha buscado a Deus e tô lá malhando, nas barras e nas paralelas. Aí passava uma moça da mocidade, de onde eu congregava. E como que Deus me falava, que depois eu percebi que foi Deus mesmo. E a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Você aprende a discernir o que é o Espírito Santo e o que não é. Samuel era um jovem que tinha temor de Deus, mas ele não tinha discernimento da voz de Deus. Depois ele aprendeu a ouvir Deus. Depois vocês podem estudar a história de Samuel, do profeta Samuel. Não que eu seja profeta ou alguma coisa. Eu só exemplificando o que eu estou falando aqui. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus, saber quando Deus estava falando comigo. Ainda estou aprendendo, é uma coisa que a gente sempre está aprendendo. Existe muito espírito enganador. Aí ela passava por mim e como Deus me falava assim, ela tem essa aparência aí, ela andava com roupa longa, coque na cabeça, mas era uma aparência exterior, espiritual. O interior dela não era daquela maneira. Eu não estou falando que é errado as vestimentas dela, o comportamento dela e etc. Tem gente que conhece uma pessoa que dá mau testemunho, aí vai falar da roupa da pessoa, mas o que tem que tirar não é a roupa. O que tem que tirar é o mau testemunho. Às vezes a pessoa tem uma língua grande, aí a pessoa vai falar da saia comprida. Tem que cortar é a língua, não é a saia. Às vezes a pessoa tem mau testemunho, aí a pessoa quer falar do cabelo comprido. Tem que tirar é o mau testemunho. Tem que tirar é a língua grande. Não tirar o vestido comprido, o cabelo comprido e etc. Então, algumas pessoas veem esse contexto e depois querem contextualizar para seus próprios deleites, suas próprias vontades, suas próprias concupiscências. Então o problema não está no vestido comprido, no cabelo comprido, está no mau testemunho, está no pecado, na iniquidade, na falsidade, etc. É isso que tem que sair dos corações. E Deus me mostrava que ela me julgava por estar treinando e malhando. Ela nem falava comigo, passava assim, mas ela sabia que eu estava lá treinando, mas não falava comigo nem nada. Aí teve uma situação, os jovens foram me visitar na minha casa e essa moça estava no meio. Eu nem sei se é moça também, e etc. Mas ela foi. Aí os jovens tudo falaram e deram oportunidade para ela. Aí quando deram oportunidade para ela, ela começou tipo, vou usar aqui uma linguagem popular, começou tipo pagar sapo. Como que falando que eu cuidasse só do corpo, só da aparência e não cuidasse da minha vida espiritual. Que eu não tivesse vida espiritual. Como se malhar, treinar fosse errado. E etc. E ela foi nesse contexto. Enfim, deixei ela falar. Falou o tanto que quis. Aí a liderança da mocidade perguntou se eu não tinha algo a falar. Aí eu abri em Romanos capítulo 14. Depois você dá uma lida lá em Romanos capítulo 14. E Deus me mostrou a vida dela. E eu falei aquilo que Deus tinha me mostrado sobre ela. Ela baixou a cabeça e ela falou. Eu vim aqui pensando que ia dar uma chicotada. Acabei foi levando uma. Então assim, ela era uma pessoa brigada com a irmã dela. A casa dela era cheia de confusão. Enquanto eu já tinha levantado, orado, buscado a Deus e tudo corrido, treinado, estava lá treinando, ela tinha levantado, não tinha buscado a Deus, não tinha orado,
Então, assim, ela não tinha vida de consagração com o Senhor. Ela não tinha vida com Deus. Enquanto ela estava me criticando, eu estava buscando a Deus. Mas eu treinava, praticava o meu esporte. E Deus nunca me criticou, Deus nunca me repreendeu sobre eu treinar até os dias atuais. Muito pelo contrário. Deus é o que me mais motiva e incentiva para treinar. Até os equipamentos que eu tenho hoje de musculação em casa, que eu já tive até mais, que eu morava em um lugar com mais espaço, e hoje eu moro num lugar com menos espaço, mas com a graça de Deus eu vou aumentar. Eu vou ter um espaço só para treinar, dividido dos cômodos da casa, ou ligados, mas com espaço para treinar e outros espaços da casa, quarto e etc. Os próprios equipamentos que eu tive foi Deus que me deu. Não foi o diabo. E não veio através de coisas ilícitas. Então Deus me abençoou para os aparelhos que eu tenho e a saúde que eu tenho para poder treinar. Então a pessoa levantava, não tinha orado, não tinha buscado a Deus, eu já tinha feito tudo isso, pregando Jesus Cristo, a pessoa longe disso tudo, só com aquela aparência religiosa e me condenando, como se ela fosse espiritual e eu fosse o carnal. E eu falei isso nessa oportunidade ali, para ela e para quem estava ali. E ela abaixou a cabeça e ela assumiu ali que estava naquele contexto. Então assim, foi Deus que mostrou, foi Deus que estava falando comigo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais nesse conteúdo.